Olá, desde a sua criação em 2011, o Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD, vem se dedicando à discussão dos problemas brasileiros, das possíveis soluções, dos caminhos a seguir. Nesse sentido, nós temos entrevistado ou feito palestras e debates com pensadores das mais diversas tendências. Hoje, nós estamos aqui com o professor Antônio Delfim Neto, o ex-ministro Antônio Delfim Neto, que vai nos falar sobre o Brasil de hoje e do futuro. Nós estamos contando com a honrosa participação do professor Roberto Macedo, também ele um importante formador de opinião do Brasil. Professor Delfim Neto, bom dia. Bom dia, obrigado pela presença aqui. Macedo, é uma alegria ter você comigo. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que me dão de conversar sobre alguns problemas brasileiros. Nós é que agradecemos, professor. Com o seu conhecimento e a sua experiência como economista, como professor de economia, como ex-ministro da Fazenda, da Agricultura, como deputado federal e constituinte, como é que o senhor está avaliando a situação do Brasil de hoje? Nós estamos no bom caminho ou no mau caminho? Não, eu acho que melhorou o nosso caminho. Nós saímos de uma recessão muito profunda, uma recessão curiosíssima, porque foi produzida de uma maneira muito interessante, à medida em que a nossa presidente tinha mais prestígio. Ela fez uma boa administração, na minha opinião, em 2011, depois alterou sua filosofia, começou uma intervenção no mercado muito profunda, iniciado por aquele problema da energia, que foi uma tragédia, destruiu o sistema elétrico. Mas o que foi curioso é que, tendo destruído o sistema elétrico, ela viu a sua aprovação crescer 6%. Em seguida, vendo que estava acertando, meteu-se a controlar os juros sem dar para o Tombini as condições fiscais adequadas. Foi uma tragédia, mas o que aconteceu? Subiu o seu prestígio popular de novo, mais 6%. Quer dizer, eu diria o seguinte, a presidente atingiu o máximo dos seus erros quando estava no máximo da aprovação pública, de forma que ela não é culpada sozinha. Depois houve o impeachment, houve a substituição. Eu acho que se fez muita coisa, se corrigiu muita coisa, continua se corrigindo muita coisa, mas infelizmente nós não fomos ao ponto central, que é a condição de alterar a lei da Previdência Social. Nós criamos uma Previdência que é extremamente generosa, ela é incapaz de ser sustentada, porque o problema demográfico não perdoa. Nós estamos envelhecendo numa velocidade muito maior do que a média. O país está ficando muito velho sem ter ficado rico. De forma que, se ele não tomar uma providência a respeito disso, as coisas não vão caminhar bem. De qualquer forma, houve uma reação, superamos a recessão, estamos reduzindo o desemprego, devemos continuar com uma taxa de inflação bastante razoável, 4%, mas é preciso dizer o seguinte, vamos crescer talvez 2,5%, 3%, mas é preciso dizer o seguinte, esse crescimento é um crescimento cíclico, é um crescimento produzido pela capacidade ociosa da economia brasileira. Para que você volte a crescer de fato, é preciso que aumente o investimento, e esse ainda está tardando a chegar. De qualquer forma, eu acho que o próximo presidente vai ter que enfrentar esse problema. Espero que o Temer ainda aprove, nesses 10 meses que lhe restam, um bom número daqueles 15 medidas que estão no Congresso. Cada uma delas tem um efeito importante no nível micro, vai aumentar a produtividade do trabalho, que é, por definição, o crescimento econômico. De forma que eu diria o seguinte, a situação fiscal é muito difícil, mas eu acho que o Brasil tomou consciência desse fato e a minha esperança é de que nós vamos, no processo eleitoral, discutir isso claramente
e a sociedade vai escolher o que quiser. Porque este é o benefício da democracia. Você pode errar, voltar a errar, continuar errando até acertar. Professor, voltando à questão da Previdência, certo? Que foi feita uma tentativa, o projeto começou bem, depois ele começou a ser diluído, mas acabou o governo jogando a toalha e deixando isso para o próximo. E aí é o seguinte, a minha dúvida como economista é política, certo? Como é que vai conseguir um apoio para passar uma reforma da Previdência digna do nome, né? Porque os interesses que pesam lá em Brasília, sobretudo da elite, do funcionalismo, da burocracia, tudo, são muito fortes. Eu não vejo ainda uma saída clara. Deixa eu lhe dizer, em todo lugar isso sempre foi muito difícil. E aqui, Macedo, eu acho que a aritmética vai se impor. Em algum momento, e vai ser no próximo governo, em algum momento, as despesas com pessoal e aposentadoria continuarão a crescer de tal forma que a forma mais evidente de distribuição de renda para os menos favorecidos, que é prestar melhor serviço de saúde, de educação, de transporte, de saneamento, vão diminuir. A sociedade vai ser comprimida, ou então vai para uma hiperinflação. As duas soluções, a segunda é muito pior, mas as duas soluções vão produzir uma mudança radical nesse processo. Eu não tenho a menor dúvida, Macedo, é uma questão de aritmética. 2 mais 2 são 4, não são 22. Então não adianta ficar brincando, pensando que 2 mais 2 dá 22. Pode até imaginar, sonhar com isso, mas quando acordar vai ver que era 4. Ministro, por falar em reformas, o senhor acha que seria possível realizar hoje, no Brasil, uma reforma do Estado na dimensão daquela que foi realizada no início do governo militar, depois de 64? Acho que essa é a grande pergunta e eu gostaria de responder positivamente. No fundo, a Constituição brasileira foi construída depois do maior estelionato eleitoral que houve no Brasil, que foi o Plano Cruzado. Foram para o Congresso, o PMDB teve a maioria absoluta nas duas casas, foram para o Congresso todas as pessoas que tinham sido molestadas pelo regime autoritário. Portanto, todas foram com uma única intenção: impedir que o poder voltasse a influir na liberdade das pessoas. É por isso que ela é uma Constituição muito longa, 250 capítulos, analítica. Ela regula até transfusão de sangue. Então, você tinha 79 medidas de transição, já tem 99 emendas, o que prova o seguinte: ainda que a sua filosofia seja muito boa, construir uma sociedade com liberdade de iniciativa, que caminhe para mitigar as diferenças entre as pessoas e que use o mercado como um instrumento de coordenação entre os desejos das pessoas e a oferta de bens para ela tem esse problema grave de que ela praticamente engessou o Estado. E onde é que saiu a coisa mais difícil? A coisa mais difícil foi quando nós, inadvertidamente, na Constituição anterior, saúde, educação, transporte, segurança, eram deveres do Estado. Aqui nos transformamos em direitos do cidadão. Quando é direitos, é natural que se vá à justiça. Isso produziu essa judicialização extraordinária da justiça, que é muito boa no final. Se é direito, tem que ser defendido mesmo. Mas que torna muito difícil a administração. E a gente tem que compreender que esse é um problema humano. Uma pessoa tem um filho com uma dificuldade enorme que precisa ser operado em Houston e custa $1 milhão o trabalho. Ele vai ao juiz, o juiz autoriza. O que o juiz pode fazer? Dizer não vou não autorizar? Não pode.
Tá certo? Bom, o que acontece? O orçamento é fixo. Portanto, ele vai salvar aquele. Só que vai matar 999 que vão ficar sem verba do outro lado. Ou seja, você tirou da administração o poder de administrar. Aqui eu acho que a solução é uma solução talvez muito parecida, ou sugerida até pelo ministro Jobim, quando ele diz que é preciso uma lipoaspiração. Eu acho que ele tem razão. Seria preciso uma emendão de 200 artigos, tirar da Constituição tudo aquilo que é finanças, tudo aquilo que não são princípios, para deixar, na verdade, ela uma Constituição aberta, de forma que aí sim o Supremo pode interpretá-la e pode ir ajustando à medida que a sociedade vai encontrando novos modos e costumes. Hoje não. Hoje ela é uma Constituição fechada, pelos motivos que eu disse, porque as pessoas tinham horror do poder político. Você precisa, portanto, reformar isto. Você precisa mostrar que conservar os princípios de que o homem é inatingível, na verdade, mas dar para a economia, para a sociedade, as condições de funcionar. Professor, até que a última pergunta nossa, não sei se depois a gente vai fazer alguma outra, mas a ideia é a seguinte: nós estamos num processo eleitoral ainda sem definição de rumo, muitos candidatos, não sabe o que vai dar. Mas vai chegar um momento que vai ser eleito o presidente. Uhum. E aí, quando ele fosse eleito, se ele chamasse o senhor lá e falar que eu penso ter muita experiência, tudo, o que eu tenho que fazer, quais são as prioridades, né? Por onde eu começo e como faço? Deixa eu lhe dizer, uma das coisas mais sensacionais que eu estou vendo, Roberto, é o seguinte: cada presidente já tem o seu economista. Por quê? Porque a economia não é uma ciência, a economia é uma igreja, a economia é uma religião, tem várias igrejas. Então, cada candidato procurou uma igreja e já está fixado com ela. Eu diria, assuma as consequências da igreja que você escolheu. Não vamos fazer. Professor, já que estamos falando em recados, para encerrar, qual seria o seu recado hoje para o eleitor brasileiro, aquele que vai decidir os destinos do país nesse ano? Não, o eleitor é para todo cidadão brasileiro, é preciso que ele realmente estude um pouco esse problema, que ele entenda que existem limitações físicas que não podem ser ultrapassadas, que na economia, apesar de não ser uma ciência, existem restrições, como a contabilidade nacional, cujas identidades não podem ser violadas. Quer dizer, existe uma restrição física que não pode ser superada, por maior que seja a vontade política, por maior que seja a demagogia do candidato. Não há como superar essas dificuldades. Portanto, é escolher alguém que tenha moderação, que não desconfie de propostas que vão resolver o problema rapidamente. Não existe solução simples para um problema tão complexo como o que nós estamos vivendo. Está na mão de cada um de nós. Cada um de nós vai ser 145 milhões de avos de um poder que vai ser constituído. Está na nossa mão realmente escolher bem. Ministro Delfim Neto, muito obrigado pela generosidade de nos receber aqui. Roberto Macedo, obrigado pela sua Obrigado, Roberto. Obrigado a todos. E obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima entrevista. Muito obrigado.